Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro O Perispírito, de autoria do Zalmino Zimmermann. Hoje nós vamos estudar os capítulos 15 e 16, mas antes de nós darmos início ao estudo propriamente dito, eu gostaria de convidar vocês para a nossa prece. Deus nosso Pai, nós agradecemos a oportunidade que temos de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para a realização de mais um estudo com um tema tão importante como é o perispírito, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre como funciona esse corpo espiritual. Nós agradecemos ao amparo da espiritualidade amiga, que sempre nos ajudam na realização dos estudos e nos lembram a todo momento que nós não somos esse corpo. Nós estamos utilizando esse corpo no processo de evolução, mas nós somos espíritos imortais. E é importante que nós nos lembremos disso no nosso dia a dia, diante das nossas ações, para que possamos tomar decisões e atitudes mais responsáveis e mais de acordo com o espírito imortal que somos. Que nós possamos ter uma boa noite de estudo e que, a princípio, possamos compreender para que, em alguns momentos posteriores, diante das oportunidades, possamos praticar o que estamos estudando. Em seu nome, Jesus, em nome da espiritualidade amiga, nós damos início a mais um estudo. Que assim seja. Bom, então, o título dos capítulos são Perispírito e Rejuvenescimento, Perispírito e Anestesia. No capítulo 15, Perispírito e Rejuvenescimento, a gente vai aprender que qualquer doença, o foco patológico encontra-se comumente no corpo espiritual. Isso então significa dizer que uma vez que o perispírito ele é a matriz organizadora do corpo físico, qualquer disfuncionalidade no corpo espiritual provoca uma disfuncionalidade no aparelho biológico, no corpo físico. É claro que essa perturbação no perispírito, ela não causa imediatamente uma disfunção no corpo físico. Esse processo ele se dá com o tempo e com a insistência da lesão no perispírito. Uma das formas, muitas vezes a gente acha que o modo de causar essa lesão ele está só associado ao modo como nós nos alimentamos, como conduzimos a nossa vida, o trato com o corpo físico, mas um dos modos de nós causarmos essas disfunções é a emissão de pensamentos negativos, quando nós criamos uma psicosfera voltada à maledicência, ao desejo do mal, esse perispírito ele deixa de desempenhar as suas funções de modo harmônico, de modo equilibrado. Então nós vamos aprender que por meio do perispírito, por meio desse laço que une o espírito ao corpo, é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então nós podemos dizer que no perispírito estão os fluidos que animam o corpo físico. Quando nós olhamos lá para a questão 135, Kardec indaga a espiritualidade. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? E os espíritos vão dizer que há o laço que liga a alma ao corpo. Vai dizer que a natureza desse laço é semimaterial, ou seja, é de uma natureza intermediária entre o espírito e o corpo. E diz que é preciso que seja assim para que os dois possam se comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Tá? Então, a gente vai ver que o homem, portanto, ele vai ser formado por 3 partes essenciais. A primeira, o corpo, ou ser material, que é análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, que é o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E no terceiro, o princípio intermediário, que vai ser o quê? O perispírito, essa substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tá? Bom, assim a gente vai ver que o perispírito,
assim como o perispírito atua no corpo físico, o corpo físico atua no perispírito. Então, quando nós estamos encarnados, tudo que nós pensamos afeta o nosso perispírito. Então, imagina quando nós fazemos, né? Quando nós realizamos aquilo que estamos pensando. Então, tudo reflete no nosso perispírito, porque o nosso perispírito ele está unido célula a célula com o nosso corpo físico. Então, por isso nós somos seres tão doentes, porque tudo que nós fazemos com um reflete no outro. Muitas vezes, então a gente vai ver, né, aí, uma pessoa muitas vezes que abusou, eu não estou mostrando no slide, vamos lá. Muitas vezes uma pessoa que abusou da alimentação, né, ela lesionou o sistema gástrico, por exemplo. E isso foi a causa da sua morte. Numa próxima existência, essa lesão ela gera uma perturbação no perispírito. Porque como, né, o perispírito está ligado célula a célula ao corpo físico, não tem como isso não causar uma perturbação, uma lesão. Então, e aí a gente pode pensar, né, mas como se dá esse processo de reajuste? Como que eu consigo reajustar essa perturbação que eu causei? Isso vai depender muito da consciência do espírito. Se esse espírito tiver consciência que ele só vai reajustar isso nascendo com uma enfermidade, como nós citamos o exemplo na região gástrica, né, por causa dele ter lesionado, é isso que vai acontecer. Né? Possivelmente essa pessoa vai voltar com alguma desarmonia nessa região, mas isso não é necessário. Por quê? Porque quem governa o perispírito é o espírito. Se o espírito acredita que o processo de reparação precisa, nesse processo de reparação, ele precisa passar pela dor, ele vai retomar uma nova existência com um problema nesse local. Né? Vai vir com alguma disfunção genética que muitas vezes aparece sem uma causa aparente. Mas isso não é necessário. Por quê? Quem governa o perispírito é o espírito. Então, se ele toma consciência desse processo e vê que ele pode agir, né, reajustar isso de uma outra maneira, ele pode fazer. Mas, né, grande parte de nós acabamos vindo com algum problema, alguma coisa por esse processo que a gente acaba se sentindo culpado e acha que só consegue resgatar, reajustar dessa maneira. Então, o que nós aprendemos é que quando não resolvemos, né, os nossos conflitos psicológicos, eles se transformam em doença. E do mesmo modo que nós maltratamos o nosso corpo físico, com uma alimentação muitas vezes rica em sódio, em gorduras, em açúcar, em industrializados, né? Isso cria uma série de problemas hormonais, de problemas no sistema dos sistemas do nosso corpo físico. Nós vamos ver mais adiante que isso também acontece em nível mental. Às vezes a pessoa ela tem uma boa alimentação, ela tem todas as condições do presente, né? Você olha para o presente e você vê, não é possível. Essa vida não explica essa doença. Esse dia eu estava conversando com um parente e ele estava me falando, né? Nossa, mas essa pessoa tinha uma boa alimentação, não dá para compreender o problema que ela teve nessa vida relacionado à parte gástrica. E aí é justamente isso, né? Porque a explicação não está necessariamente nessa vida. Nós precisamos olhar e ver que isso pode estar associado a uma outra existência. Mas a pessoa poderia nascer sem esse problema? Poderia. Mas ela achou melhor, ou com a ajuda dos espíritos, né, no seu processo de planejamento reencarnatório, vir com esse problema por algum motivo, por alguma coisa que ela se propôs a fazer. Tá? Então, tudo depende do despertar espiritual de cada um. Tudo depende da maneira como cada um vai avaliar as suas experiências anteriores. Então, a gente vai ver que existe um tipo de contaminação, né, que nos dá também não somente pelo corpo físico, mas também pela nossa alimentação, mas também através dos nossos pensamentos, né, da nossa atração mental. Então, é claro que isso acontece desde que nós
permitamos que a influência desses espíritos que ainda desejam o mal. Mas então, se há a possibilidade, né, de eu atrair esses pensamentos e prejudicar a minha parte perispiritual de algum modo, devido à influência de um espírito que ainda esteja vibrando no mal, será que de algum modo eu posso dizer que eles prejudicaram a minha saúde perispiritual e me isentar dessa responsabilidade? E aí nós vamos ver que não. Porque lá na questão 466, quando Kardec indaga a espiritualidade, por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Kardec vai explicar que os espíritos imperfeitos eles são instrumentos, né, que nos põem em prova, que põem em prova a nossa fé, a constância que nós temos em fazer o bem. Então, como espírito que nós somos, nós precisamos progredir. Então, a gente acaba passando por essas provas, né, do mal para que nós possamos chegar ao bem. Mas a missão dos bons espíritos consiste em nos colocar, né, nos incitar ao bom caminho. Então, do mesmo modo que atuam boas influências, atuam más influências. E aí, a gente fica ali, né, a balança ela fica equilibrada para que nós possamos tomar a decisão que caminho nós vamos seguir. Então, se nós formos propensos ao assassínio, nós teremos em torno de nós uma nuvem de espíritos que vão nos alimentar, que vão incutir em nós esse pensamento, essa tendência. Mas vão ter outros espíritos que também nos cercarão, nos intuindo a não fazer isso. Então, tudo sempre vai depender da decisão que nós vamos tomar, né? Então, sempre a gente vai ter a possibilidade de escolher. Nós sempre seremos senhor dos nossos atos. E aí, né, para terminar essa resposta, os espíritos dizem: é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra as outras influências que exercem sobre nós. Então, cabe a nós escolher o caminho. Então, que nós temos, sim, algumas contaminações dos nossos pensamentos do modo como nós nos sintonizamos com espíritos que ainda desejam mal, acontece. Nós estudamos os processos obsessivos nos últimos estudos. Mas sempre o desejo de fazer ou não parte de nós. Deus não permite que alguém nos faça mal sem que nós permitamos. Sempre somos nós que abrimos a brecha, que abrimos os caminhos para que esse processo seja estabelecido. Então, a gente vai ver, né, o Zalmiro vai nos dizer que a saúde do corpo físico, ela depende basicamente do equilíbrio perispiritual, ou seja, da saúde psíquica. Ele vai nos dizer também que a medicina já se encontra no caminho desse entendimento e vem alcançando cada vez estágios mais avançados de conhecimentos, utilizando recursos terapêuticos mais sensíveis. Deste modo, os métodos de cura atuais serão considerados tão primitivos quanto aos meios empregados no passado. Então, a gente daqui mais para frente, nós vamos olhar para o modo como a nossa medicina é realizada hoje e nós vamos ver como existem coisas mais sensíveis, como é importante você direcionar, né, o olhar para outras variáveis que muitas vezes a medicina ainda não enxerga. Mas a gente já vê uma evolução nesse processo. Então, o Zalmino vai fazer uma comparação, né? Assim como nós hoje olhamos para os tratamentos que eram realizados com sanguessugas e achamos um absurdo, né? Antigamente as pessoas utilizavam sanguessuga nos tratamentos de hemorroidas, de pessoas com lepras para limpar feridas, melhorar a circulação sanguínea. As pessoas faziam cauterizações com ferro em brasa, né, para estancar hemorragias. São coisas muito estranhas de se pensar hoje em dia que já foram utilizadas. Então, quando nós olhamos para esses processos, né, que são muito grosseiros, nós verificamos que isso cada vez mais vai ser visto de uma outra forma. Então, hoje, como nós utilizamos tanto a alopatia, né, medicamento para tudo, cirurgia, no futuro, outras áreas vão ser tratadas. E aí,
ele traz alguns exemplos pra gente, né, do que a gente já tem na nossa medicina. Então, né, a gente vai dizer que, né, só, né, como a gente hoje, quando a gente tá com alguma dor e vai no hospital, né, sei lá, você chega no hospital com uma dor de cabeça muito forte, o que nos é indicado? Nos é indicado um soro, um analgésico, mas isso trata apenas a dor de um modo pontual. Essa dor, ela pode ser recorrente, né, e sempre vai ser tratada de um modo pontual, com alopatia. Mas no futuro a gente vai ver que a medicina, ela está caminhando para ir além. Porque se ela conceber que o corpo físico, ele é solidário a um outro corpo espiritual, eles verificarão que a origem da enfermidade não está no corpo físico, mas sim no corpo espiritual. Então, a gente vai começar, né, a pergunta que fica mas se essa enfermidade ela não está no corpo físico, ela está no corpo espiritual, como eu trato esse corpo espiritual? Como eu trato essa matéria que eu sei que é composta por fluidos desse planeta, mas num estado diferente, em estado que nós não temos um instrumental para isso? Como que eu posso fazer isso? Eu posso tratar os aspectos emocionais, os aspectos psicológicos, e aos poucos a medicina ela vai ampliando esse olhar, né, e olhando para outras áreas, tá? E a gente vai ver também como a espiritualidade faz para tratar esse corpo espiritual. Então aí o Zalmino vai nos trazer o exemplo da acupuntura. Ele vai nos dizer, né, a acupuntura, que ela vai restaurar a saúde pelo reequilíbrio das forças vitais. O que vai acontecer? Vão ser estimulados determinados centros de força do perispírito, que geralmente eles são expressos por terminações nervosas, o que foi tratado no capítulo 4 de Centros Vitais. Para quem não sabe, né, a acupuntura é uma terapia milenar de origem chinesa e ela consiste na aplicação dessas agulhas bem finas, tá vendo? Em pontos específicos do corpo. E isso tem o objetivo de melhorar a imunidade, né, ajudar a tratar problemas tanto emocionais como alguns problemas de origem física mesmo. Então a gente vai ver que muitas vezes você pode tratar problemas na boca, sei lá, uma dor de dente por uma extração de dente, uma faringite, doenças respiratórias como sinusite, rinite, resfriados. Outros exemplos que nós temos, doenças oftalmológicas, doenças neurológicas, gastrointestinais, ortopédicas. Então, assim, tem uma gama de possibilidades, né, que já se consegue trabalhar com a acupuntura, tá? E a ideia básica é que o nosso corpo ele é composto por energia acumulada em várias regiões que são chamadas por eles de meridiano. Então, quando o fluxo dessas energias estão desequilibrados, eles provocam inflamação e causam sintomas como dor, como cansaço, como fraqueza. Então, o objetivo da acupuntura é justamente restabelecer o equilíbrio do corpo, facilitando essa circulação dessa energia. E esse processo acaba desencadeando efeitos analgésicos, anti-inflamatórios. E é claro que a gente sempre tem que procurar profissionais capacitados. Bom, aí a gente tem também a auriculoterapia, que eu já fiz, gente, que foi muito bom pra mim. Eu não sei se algum de vocês já fizeram, mas me ajudou muito né, em junção com o trabalho que foi desenvolvido no Centro Espírita, né, no tratamento espiritual, me ajudou muito com algumas dores que eu tinha. Então, a gente vê aí vários casos de pessoas que tiveram sucesso com esse tipo de tratamento. O outro que ele indica, que ele comenta, é a homeopatia, tá? A homeopatia ela é baseada no emprego de substâncias que foram dinamizadas. A palavra dinamizada, ela vem do grego dinamis, que significa potência, força. Então, quando essas substâncias são dinamizadas, significa que elas adquirem força medicamentosa. O que o Zalmino vai explicar pra gente? Ele vai dizer que quando essas substâncias são dinamizadas, tudo indica que esses medicamentos se tornam quintessenciados. Por isso, eles se tornam energeticamente mais ativos e são mais eficazes na atuação no corpo espiritual.
Por quê? Porque isso se tornando quintessenciado, isso vai atuar melhor nesse corpo semimaterial. Então, quanto mais alta a dinamização, né? Portanto, segundo Zalmino, a desmaterialização dessa substância, mais isso vai repercutir como equilíbrio, né? Enfim, na fisiologia orgânica. Então, é uma outra, a homeopatia também é um outro exemplo, né, de uma modalidade de tratamento que olha para o ser de uma maneira mais ampla, né? Mas, dentre os exemplos que ele deu, ele vai dizer que considera que um dos mais extraordinários fenômenos revelados pela espiritualidade seja a revitalização perispiritual. Essa revitalização perispiritual ocorre para acelerar a recuperação da saúde, né, diante de uma enfermidade mais persistente, ou para prolongar a vida física de um espírito encarnado, cuja a carga vital, armazenada principalmente no duplo etérico, já se encontra em via de alzarimento. Bom, então o que isso significa? Isso significa que a espiritualidade ela pode atuar por meio de recursos magnéticos junto ao perispírito do necessitado. E isso pode resultar numa cura. Então os espíritos eles podem estimular a produção de células de defesa, de células de transporte, de modo que a medicação ela se torne ainda mais eficaz. Então, a espiritualidade ela não tira o problema, mas ela pode nos ajudar sim no tratamento, por esse processo de revitalização perispiritual que o Zalmino cita. E aí, a gente vai ver que o André Luiz ele vai comentar, né? Quando há o necessário crédito espiritual, o psicossoma é rejuvenescido magneticamente e as melhoras que a organização perispiritual passa a adquirir são apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico, aumentando o tônus vibratório de toda a organização psicofísica. O que isso significa? Que quando a pessoa tem um merecimento, né, o psicossoma, quando ele é rejuvenescido, isso causa uma melhora na organização espiritual. E essa organização espiritual, como está ligada célula a célula ao corpo físico, isso acaba sendo assimilado pelas células do nosso equipamento fisiológico, causando uma melhora significativa. E como que acontece esse processo de revitalização no perispírito? Isso pode acontecer durante o sono ou não. Não necessariamente aconteça durante o sono, tá? Nos casos mais graves, os espíritos muitas vezes eles aproveitam o sono natural do paciente para provocar o seu desdobramento e assim fica mais fácil desenvolver essa operação de revigoramento, tá? Isso é um processo comum na prática espiritual, né? Então a gente vai ver que os espíritos são os agentes que modificam o contexto da vida física e eles atuam na revitalização do nosso corpo físico. Então, em ocasiões, não é incomum que ocorra uma espécie de limpamento desse perispírito, tá? Então, nós não temos como esconder as nossas imperfeições. O nosso perispírito, né, os espíritos, eles olham para o nosso perispírito e eles identificam as nossas imperfeições. Por isso que no plano espiritual, nós estamos revestidos, né, estamos desprovidos dessa matéria mais grosseira, desse corpo físico, fica ainda muito mais fácil de poder visualizar isso. Então não adianta nós tentarmos enganá-los. Eles conseguem distinguir como nós realmente estamos, né? E se nós estamos para desencarnar ou não, se nós e dependendo do que ainda nós temos que realizar ainda nesse planeta, no lugar onde estamos encarnados, eles sempre nos auxiliam no processo de revitalização. E aí, as obras de André Luiz estão repletas de exemplos, né? As obras espíritas. Então, a gente vai ver que o André Luiz, ele conta em uma das suas obras, eu não me recordo, gente, qual é, que eles chegam numa residência em que uma pessoa estava tendo um ataque cardíaco. E se aquela situação continuasse, aquela pessoa poderia vir a desencarnar.
Como ele ainda tinha algumas coisas para realizar devido ao planejamento espiritual, os espíritos benfeitores atuam no perispírito e controlam aquele ataque cardíaco. Assim, né, a história conta que ele consegue ser socorrido e ele continua por mais um tempo encarnado. E sabe o que é o mais interessante? Como que André Luiz, né, e toda a equipe espiritual chega nessa residência por meio de uma prece de uma criança. Então ele mostra que a prece, ela é um recurso que nos ajuda nesse processo, e sempre que ela é feita de coração, sempre que ela é feita é uma prece verdadeira, isso alcança os bons espíritos que vêm ao nosso auxílio. Um outro caso, né, que o Zalmino comenta numa palestra que ele deu, é que tinha uma pessoa que estava com 60 anos de idade, tinha tido um infarto. E ela foi de maca até o Chico, né, nos atendimentos que o Chico fazia. E aí o Chico, no momento que estava falando com essa pessoa, recebeu a informação de que, como ele ainda tinha compromissos a cumprir, né, na Terra, né, nessa encarnação, a vida dessa pessoa seria prolongada. E daí os espíritos, eles trabalharam, né, com o que era necessário para realizar a revitalização do perispírito, e o Zalmino conta que essa pessoa viveu até os 80 anos, 20 anos a mais do momento em que ela tinha tido o infarto. Então, dentro da obra de André Luiz, a gente tem uma variedade de exemplos em que os espíritos realizam esse processo de revitalização através de passes magnéticos, de cirurgias espirituais. Então, assim, a gente vê que isso é real, isso acontece. E é isso nos faz pensar, né, que quando a gente precisa realizar alguma coisa, por pior que nós sejamos, a espiritualidade sempre nos ajuda a ficar mais um pouco para que a gente possa cumprir, para que a gente possa ter tempo de cumprir o que nós havíamos planejado antes de reencarnarmos. Mas a gente muitas vezes, né, fica pela estrada, a gente ganha uma oportunidade, despreza. Então você vai lá, tá com um problema, com uma doença, faz uma cirurgia, resolve o seu problema, faz um tratamento na casa espírita, resolve o seu problema, daqui a pouco resolveu, tá tudo ok, você vai lá e começa a se comportar mal de novo, afeta aquela área que você já tinha problema e a doença volta. Por quê? Porque a lição não foi aprendida. Então a gente vai ficando pelo caminho, né? A gente vai fazendo isso. Eu até me lembrei que falavam pro Chico, né, quando para um determinado problema que ele tinha na região dos olhos, falavam para ele: Chico, mas por que você não opera? Por que você não faz isso, um tratamento? Ele falava: se eu tirar daqui, vem em outro lugar. Com essa aqui eu já estou acostumado. Então, eu não estou dizendo que a gente precisa se acostumar com as nossas enfermidades, a gente precisa buscar resolvê-las, mas é interessante que para essa cura ser efetiva, nós devemos querer de fato ser curado e mudar, né, todo o nosso pensamento, as nossas atitudes. Então, lembrando, né, que esse processo de revitalização perispiritual pode ocorrer pelo merecimento, né, pelo nosso merecimento, pela intercessão de uma outra pessoa, mas sempre depende da programação do espírito, tá? E aí a gente lembra, né, se não estiver dentro da nossa programação, não tem como ocorrer esse processo, né? Jesus mesmo disse: se Lázaro já tivesse ido, eu não poderia trazê-lo de volta. Uma vez que é rompido os canais, não tem o que fazer, porque daí vão operar as leis imutáveis. Mas enquanto está dentro do nosso planejamento, enfim, nós podemos sim e sempre contamos com a ajuda dos benfeitores espirituais. No próximo capítulo, então, o Zalmino vai falar um pouquinho sobre perispírito e anestesia. Esse capítulo é mais curtinho, um pouquinho mais difícil de entender, mas eu trouxe as principais ideias para a gente discutir. Ele vai dizer que a insensibilidade obtida a partir do uso de substâncias químicas ou através dos recursos de hipnotismo e da acupunturação tem muita relação com o perispírito, tá? E por que o Zalmino diz isso? Ele vai
dizer que isso ocorre porque o sistema nervoso e a estrutura perispirítica, elas possuem profunda interação e estão sob o comando do coronário. Então, a ação química no sistema nervoso, ela reflete-se imediatamente no perispírito. E quando a gente fala, então, em processos de cura, né, no caso da acupuntura, o Zalmino vai dizer que a estimulação de acupontos, ela vai provocar respostas em que os hormônios, eles vão se conjugar na produção de efeitos terapêuticos. Então, o que são esses acupontos, tá? São locais na pele em que se aplica essas agulhas, geralmente próximo a estruturas onde existem terminações nervosas, né, como tendões, ligamentos, articulações. E nesses locais, então, como há um aumento da circulação dessa energia, quando eles atuam nesses pontos, nesses acupontos, isso acaba se espalhando pelas vias nervosas, né, atinge o córtex cerebral e tem reflexos nas regiões, né, do hipotálamo, do bulbo, na hipófise, e isso acaba provocando efeitos terapêuticos. Já nos processos de anestesia, na estimulação ainda desses acupontos, a gente vai ver que isso pode gerar impulsos especiais em uma determinada região do sistema nervoso e produzir uma determinada substância capaz de bloquear os sinais de dor ao cérebro, tá? E aí, no caso, quando a gente está tratando então de anestesia geral, aí o que acontece é que o Zalmino vai dizer que existem evidências que ela não ocorre somente a partir do entorpecimento da área do sistema nervoso. Então, a anestesia geral, ela vai atuar também no bloqueio da ação perispirítica. Análogo quando você tem, você está transmitindo, quando você interrompe a passagem de força elétrica numa grande área. Então, não só essa anestesia geral local, ela atua no entorpecimento do sistema nervoso, mas ela bloqueia a ação perispirítica. Então, a gente percebe a relação que as duas coisas têm. Já no caso da anestesia geral, o bloqueio generalizado da energia nervosa e da ação perispirítica poderia, em princípio, provocar até o desprendimento do corpo espiritual, facilitando assim o processo. Então, quando a gente está pensando aí, né, nos processos de anestesia, ocorre algo que vai muito além do que afetar apenas o sistema nervoso. Isso tem ação no perispírito. E aí a gente aprende que a repetição da doença de um órgão, ele vai falar muito da deficiência perispiritual do ser naquela área. Então ele fala de uma situação da qual eu ainda não consegui aprender. À medida que o Espiritismo nos abre o olhar para essas questões, nós temos a possibilidade de identificar que essa causa está na alma. Então, que não basta somente eu tomar comprimidos para resolver esse problema, fazer várias cirurgias. Eu não disse que a gente não deve fazer a cirurgia e tomar os remédios. Eu disse que não basta. Nós precisamos fazer um mergulho interno, sabe? Em nós mesmos. É preciso atender o corpo, mas também atender a alma. E para isso, nós precisamos consertar essas rachaduras internas, né? Escolhendo novas respostas para questões antigas. Então, as nossas doenças, elas são sempre causadas por processos que são automatizados por nós mesmos. Em alguns casos, essa enfermidade pode ser causada por processos obsessivos, mas lembre-se, ainda assim você está no início do processo, você está na permissão de ter se conectado, de ter dado vazão a esse pensamento, abertura a esse pensamento. Então, por isso que a gente precisa lembrar que não basta apenas tratar o corpo físico. Por isso que o Júnior, quando a gente vai lá conversar com ele, ele sempre nos orienta a tratar as 3 dimensões, o corpo físico, né, a parte psicológica, a parte espiritual. Eu coloquei um acento aqui que eu tinha escrito espírito primeiro, gente. Então, nós precisamos olhar para essas 3 dimensões. Não basta só
nós olharmos para o corpo físico. E vai chegar um momento que a medicina vai fazer isso. Ela vai conseguir olhar para essas questões que vão além. Então, o capítulo ele deixa claro que nós sempre recebemos, né? Os capítulos eles deixam claro que nós sempre recebemos auxílio dos irmãos espirituais. Mas, para isso, nós precisamos nos sintonizar com a espiritualidade, para que eles possam nos intuir, para que eles possam nos ajudar nesse processo de revitalização perispiritual, sempre que for necessário. E como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente se conecta com eles? Nós precisamos utilizar as terapias espíritas, né? A prece, não aquela prece que a gente decora, mas aquela prece que vem do coração, né? O Espiritismo nos ensina isso. Nós precisamos sim recorrer ao atendimento fraterno. Uma vez eu estava conversando com outro expositor da casa e ele me disse, mas eu não vou lá procurar muitas vezes porque ele já tem tantas pessoas para atender, aí eu vou lá, pego o lugar de... Não, gente, a gente precisa. Nós não damos conta sozinho. Nós já sabemos o que temos que fazer? Sabemos. Nós sabemos que precisamos, né, elevar o nosso pensamento, precisamos fazer o bem, praticar coisas boas, né, tentar fazer com que o nosso espírito se sobreponha à matéria, né, que a gente tenha controle sobre esse corpo, mas a gente ainda não consegue. Vira e mexe, a gente acaba errando. Então, o que tem que ser feito? Nós precisamos recorrer ao atendimento fraterno. Nós precisamos pedir ajuda. Né? O tratamento começa aí, você reconhecendo a sua necessidade de auxílio. Né? E através disso eles vão nos ajudar com o passe, nos indicando leituras edificantes e, quando necessário, o tratamento de desobsessão. Então, a casa espírita, ela nos fornece, ela nos ensina, né? As palestras nos ajudam a refletir, para que a gente possa ter entendimento de alguma coisa e depois, se possível, colocar em prática. Então, a casa espírita, né, nos mostra o tempo todo que nós somos amparados e nos ajuda nesse processo de sintonização com a espiritualidade. Então, caminhando, gente, para o final do nosso estudo, eu gostaria de encerrar com o exemplo da mulher que foi curada por Jesus, aquele exemplo da mulher que toca Jesus em suas vestes. Então, quando Jesus passava na direção da casa de Jairo, uma multidão o acompanhava. E essas pessoas, elas se comprimiam porque todos queriam chegar perto de Jesus. E chegou um determinado momento em que Jesus disse, quem me tocou? Ele para e pergunta, quem me tocou? E isso pareceu muito estranho para os discípulos, porque já que todos se apertavam, era muito natural que a pergunta fosse, como alguém me tocou? Já que todos se aproximavam dele. Mas ele acrescenta que além de o tocarem, saiu dele uma virtude. Então, uma mulher, aguardado, né, alguns momentos, uma mulher sente-se identificada pelo psiquismo de Jesus e, com aquela pergunta que não se calava no meio da multidão, ela se prostra e diz, fui eu, Senhor. Eu sabia que se tocasse as fibras do vestido, eu ficaria curado. E ele, então, olhando para ela, lhe diz, vai em paz, a sua fé a curou. Essa era a mulher que sofria de hemorragia por 12 anos. Naturalmente, ela sabia que se ela se aproximasse de Jesus, ela recuperaria a saúde. Né? Ela teria meios de se curar. Então, ela, numa perspectiva incomum, no meio da multidão, ela consegue se diferenciar de todos e tocar Jesus de uma forma diferente. Só que Jesus, em sua grandeza, nesse momento, não diz, eu a curei. Ele joga para ela. Ele aproveita a oportunidade para ensinar. Ele faz a pergunta de quem o tocou e diz a ela, vai em paz, porque a sua fé a curou. Então, Jesus, ele nos ensina que a fé é um processo de busca, de conquista interior. Que nós podemos ter, sim, cúmplices nessa caminhada, pessoas que vão nos ajudar nesse processo. Mas nós não devemos esperar que alguém me traga a saúde. Ficar esperando isso dos outros, porque pode ser retirada a enfermidade, mas nem sempre isso significa ter saúde. Eu não sei vocês, mas eu já tive problema de saúde que foi
temporariamente resolvido com uma cirurgia e que depois voltou. Por quê? Porque eu ainda não consegui entender qual é o significado dessa dor, qual é o significado disso. Eu não consegui ainda trabalhar essa questão na minha vida, mas eu vou conseguir, eu vou aprender. Então, quando ele diz a tua fé te curou, ele de modo muito humilde, ele ensina que não foi ele que a curara, né? Que tinha muitos ali perto, mas ela foi diferente dos outros. Ela conseguiu se prostrar numa predisposição. Ela se arrumou interiormente para absorver aquela energia de Jesus. Muitos estavam ali e não foram curados. Por quê? Porque eles não se organizaram interiormente. Então Jesus responsabiliza ela pelo ato da cura. Porque ele prefere trazer a compreensão de que a cura, ela é uma conquista intransferível de cada um. E a saúde é um processo que nós conquistamos a cada dia, é um processo de autoconquista. Jesus certamente tinha uma reserva energética grande, né? E pelo amor, ela achou que estava no momento de ser curada. Então, por isso, ele fala para ela, a tua fé te curou. Então, a gente precisa perceber que a pessoa precisa querer ser curada, porque senão aquela enfermidade ela é momentaneamente retirada, né? E aí ela volta, porque nós precisamos tratar verdadeiramente esse problema, sempre lembrando que a origem sempre está, né, no corpo espiritual, sempre está na alma, né, na verdade, que é o, né, no espírito que conduz todo esse processo pensante, todo esse processo intelectual. Então, gente, para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, tá? Primeiro, né, nos questionarmos se nós queremos ser curados. Por quê? Porque nós precisamos querer ser curados para que isso de fato aconteça. Então, eu queria lembrar vocês que nem sempre a gente faz a escolha certa, nem sempre nós escolhemos estar nos caminhos iluminados. Às vezes, por causa das nossas tendências que ainda existem em nós pegamos alguns atalhos e seguimos por ele. Nem sem, nesse processo, de repente, nós nos damos conta que não está valendo a pena estar aonde nós estamos, vivendo do modo como estamos vivendo, fazendo o que estamos fazendo. Uma das maiores insatisfações da vida é sermos quem não gostaríamos de ser e não alcançarmos da vida aquilo que verdadeiramente podemos alcançar. De vez em quando, a gente se esquece de quem a gente é. Nós nunca devemos deixar que a luz que existe em nós se apague. De vez em quando, a gente vai escolhendo caminhos errados que vão apagando a nossa luz. De vez em quando, a gente vai fazendo escolhas que vão ofuscando o brilho que Deus deixou em nós. Nós desejamos que nessa noite você seja encontrada por Jesus, do mesmo jeito que aquela mulher também foi. Que você deseje ser curado, que você se organize interiormente para buscar a cura, que você hoje saia daqui desejoso de ser uma pessoa melhor, não por uma imposição dos outros, mas por um direito seu. Que nós possamos descobrir o amor de Deus na nossa vida, descobrir que essa chama que não se apaga e realimentarmos dentro de nós essa ideia de sermos filhos de Deus, não permitindo que a nossa luz se apague. Que cada um de nós possamos iluminar o nosso coração com essa consciência de que podemos alterar o curso dos nossos dias e que existem inúmeros recursos que a espiritualidade nos dá para que esse despertar aconteça. Por isso, não é por acaso que você está assistindo esse estudo essa noite. Confie, sigamos em frente, faça a sua parte, não se esqueça de quem você é, tome as rédeas da sua vida e comece agora, nessa noite, a fazer escolhas diferentes, escolhas que te elevem e que não te estacione. Para finalizar, lembramos então da fala de Kardec: quando bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo possibilita a transformação moral.
Então vamos então agradecer a espiritualidade amiga que sempre nos ampara, que sempre nos ajuda por mais esse momento de estudo. Que possamos refletir acerca desses ensinamentos, nos lembrando que cabe a cada um de nós, se queremos realmente ser curados, que cabe a nós a insistência no caminho do bem, para que possamos dar conta de tudo aquilo que nós planejamos antes de reencarnar. Nós precisamos aprender a viver como espíritos imortais e reconhecemos a necessidade desse direcionamento espiritual. Por isso nós pedimos, agradecemos a todo o amparo que essa casa espírita nos dá, por todo acolhimento e por toda ajuda nesse processo de evolução espiritual. Que nós possamos então ter um bom resto de noite e que assim seja. Eu agradeço vocês por mais essa companhia, pela paciência, de vocês, e que a gente possa continuar firme aí. Um grande abraço para vocês e nós nos encontramos no próximo estudo. Boa noite.